Salve pessoal, professor Gabriel Alves aqui. Eu sou o seu professor de leis específicas, beleza? Estamos aqui na última aula dos 3 vídeos com relação ao concurso da PM Paraná, né? Nós vimos anteriormente a aula do Código da Polícia Militar, nós vimos também a lei orgânica das polícias militares e bombeiros militares dos estados, federal e territórios, e agora a gente vai começar com o regulamento de ética profissional dos militares estaduais do Paraná, beleza? Esse regulamento de ética ele contempla tanto os bombeiros militares quanto os policiais militares, beleza? Esse regulamento de ética é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais denso, uma leitura um pouquinho mais chata, não por conta do conteúdo ser chato, mas porque as palavras que são ditas, elas são complicadas, complexas, digamos assim, né? Por exemplo, é nesse regulamento que diferencia o que é honra militar, o sentimento militar, o que é púmulo militar, decoro da classe militar, entre outros conceitos que são válidos para o nosso dia a dia operacional, né? Também fala sobre os valores, também fala sobre os deveres éticos dos deveres éticos dos militares estaduais, fala também sobre bastante conteúdos assim que são relevantes de fato, assim, né? Esse conteúdo aqui, senhores, eu digo que não é só bom para você concurseiro, ele também é bom para você que é militar estadual, tanto bombeiro quanto policial militar, a fim de renovar, de relembrar, de rememorar alguns conceitos que permeiam o nosso dia a dia militar, né? Para quem não me conhece, eu sou policial militar aqui só no Paraná, atuo mais precisamente aqui na região de Curitiba e atuo basicamente com o regulamento de ética debaixo do braço, né? Tem que atuar debaixo do braço, né? Afinal de contas, ninguém aqui quer tomar uma punição de graça, né? Então a gente tem como conteúdo, como premissa, o nosso regulamento de ética aqui também, beleza? Sem mais delongas, vamos começar aqui. Regulamento de ética profissional militares estaduais. Né? Artigo 1º. O regulamento de ética, ele norteia-se pelos princípios... Espera aí só um pouquinho. Foi. O regulamento de ética, ele norteia-se por princípios que formam a consciência profissional do militar estadual e representam imperativos sua conduta, traduzindo-se pelo fiel cumprimento à lei e às ordens das autoridades constituídas, ao cumprimento dos princípios norteadores e dos direitos humanos e dos demais princípios que norteiam a vida em sociedade. Muito desse conteúdo aqui, senhores, ele como eu posso falar para os senhores, ele é moral, entendeu? É uma forma moral de atuação. Ele está colocando a moral militar, os conceitos do nosso dia a dia, e colocando na função de militar estadual, beleza? Então, muita coisa aqui que você vai ver, você vai achar que é chato porque é óbvio. Muita coisa que se torna óbvia porque é do nosso dia a dia, da nossa criação, da nossa sociedade brasileira, digamos assim, né? Porém, ainda mais você que já tem a vontade de ser um policial militar do estado do Paraná, um policial militar em si, você já tem alguns dos princípios desses enraigados na sua memória, na sua mente, entendeu? Então muita coisa vai ser óbvia, mas é sempre bom dar uma lidinha, beleza? A função militar está revestida de parcela do poder do Estado, o poder de polícia, no caso, né? Possibilitando tomar decisões, impondo regras, dando ordens, por vezes restringindo direitos individuais e coletivos, bens e interesses jurídicos dentro dos limites autorizados por lei. Por exemplo, senhores, quando você for fazer uma abordagem policial, na abordagem, basicamente, o que você faz? Você verifica a pessoa em uma atitude suspeita, você aborda ela, você para o dia a dia dela e revista ela de forma legal, a fim de garantir que não tenha nenhum ilícito acontecendo naquela região. Beleza? Você basicamente você impede o direito de ir e vir de uma pessoa a fim de verificar qualquer irregularidade que aquela pessoa esteja cometendo. Beleza? Você está restringindo uma pessoa. A partir do momento que você está restringindo o direito dela, no caso, né? Ela tem um direito individual de ir e vir. Todos nós, na sociedade brasileira, temos esse direito de ir e vir garantido. Porém, quando você passa por uma abordagem policial, esse direito já está restringido, beleza? Quando você encaminha uma pessoa para um mandado de prisão, ela está com o seu direito de liberdade suspenso. Logo, você está restringindo o direito dela de liberdade, beleza? Então, assim, é normal, é comum do dia a dia isso acontecer, beleza? Para o desempenho da missão, o militar estadual deve possuir atributos físicos, intelectuais, técnico-profissionais e, acima de tudo, morais.
colocando-o como espelho da cidadania. Deve possuir firmeza de caráter, dedicação ao trabalho e profissionalismo, atuando sempre com justiça e bom senso, pré-requisitos que a sociedade espera e exige do verdadeiro militar estadual. Beleza? Vamos lá. O militar estadual, ao ingressar na carreira, prestará o compromisso de honra em caráter solene, afirmando a sua consciente aceitação dos valores profissionais, dos deveres éticos, do sentimento do dever, do pundonor, do decoro da classe e a firme disposição de bem cumpri-los. Aqui, senhores, se você viu lá a aula de código da Polícia Militar, você vai ver aqui qual é o compromisso de honra que você irá cumprir, beleza? Lá na formatura, lá no seu final do curso de formação, você irá prestar esse compromisso perante a sociedade, perante seus familiares, a fim de garantir todos esses valores éticos profissionais aqui diante de todo mundo, beleza? Então vamos lá. O que é a honra militar, senhores? A honra militar é a qualidade íntima do militar estadual que se conduz com integridade, honestidade, honradez e justiça, observando com rigor os deveres morais que tem consigo e seus semelhantes. Beleza? É o seu dia a dia, né? É a sua qualidade íntima, é o que permeia o seu interior, a forma de você atuar, beleza? Por exemplo, se você você entrou numa cena de tráfico, você viu lá droga, você viu lá uma cena lá que tem bastante droga, bastante balança térmica, toda a cena que configura tráfico, no caso, né? Tem caderneta de controle, tem a droga lá sendo embalada, tem um dinheiro lá do restante do tráfico, tem alguma arma de fogo para garantir, porque aquela casa é uma casa cofre. O que você vai fazer com aquilo? Você vai pegar toda aquela cena, basicamente tudo que for possível remover, e vai encaminhar para a delegacia. Você com a sua honra militar, você e seu parceiro, vocês não vão pegar aquela porra do dinheiro e dividir no meio. Falar assim, ó, espólio de guerra. Não existe essa porra de espólio de guerra. Isso fere a sua honra como militar, beleza? Além de ser legal, obviamente, né? Vamos lá. Sentimento do dever militar consiste no envolvimento a uma tomada de consciência perante o caso concreto, ou seja, realidade, implicando no reconhecimento da obrigatoriedade de um comportamento militar coerente, justo e equânime. O que isso quer dizer? Você vai tomar sempre decisões perante ao comportamento do militar, o que a sociedade espera do seu dever, beleza? Aplicando na realidade. Qual postura que o militar estadual deve ter perante a sociedade, beleza? A postura que você deve ser, qual atitude que você tenha, qual a forma que você vai se impor naquela região, como é que você vai abordar uma pessoa, como é que você vai, sei lá, comprar um carro, como é que você vai entrar em um comércio, tudo isso é dever, sentimento do dever militar, beleza? É um movimento de uma tomada consciente de um caso concreto, beleza? Vamos lá. Pundonor militar é um sentimento de dignidade própria, procurando o militar estadual ilustrar e dignificar a corporação, através da beleza e retidão moral que se conduz, resultado da honestidade e decência. Pundonor militar é a forma que você atua, o que você faz para dignificar a corporação, o que você faz para qual conduta que você faz ou deixa de fazer que resulte na honestidade e decência, ilustrando e dignificando a corporação, beleza? E o decoro da classe é a qualidade militar estadual, baseada no respeito próprio dos companheiros e da comunidade, para a qual serve, visando o melhor e mais digno desempenho da profissão militar. Senhores, isso aqui é PQP. Como assim, Gabriel? São possíveis questões de prova, beleza? Aqui, ó, possível questão de prova. É PQP, uma possível questão de prova. Cara, leia isso aqui. Se você não entendeu nada que eu falei, leia e decore, leia e decore. Se você conseguiu ler e entender, Brasil, perfeito. É isso que eu queria que você fizesse. Agora, se você teve alguma dificuldade de ver a diferença do sentimento, do pundonor, do decoro e da honra, cara, me pergunta aqui nos comentários, vamos se ajudar, mas porque eu não quero que você tenha dúvida. Só que assim, se você tem uma dificuldade extrema nesse tipo de conteúdo, cara, decore, leia e decore, leia e decore. Porque ele vai pegar um conceito de honra e vai falar que é sentimento de dever. Ele vai pegar o conceito de decoro e vai falar que é pundonor. Ele vai pegar o conceito de pundonor e vai falar que é honra. E você vai ler aquilo ali e vai errar. Porque é tudo muito parecido, cara.
tudo muito parecido. A maioria das coisas aqui, senhores, tem a ver com a honra militar. O sentimento que você tem, a forma que você atua perante a sociedade, a forma que você conduz com integridade e honestidade os seus atos, a forma que você observa a sociedade, a forma que você atua perante a realidade. É você com você mesmo, beleza? São coisas que você tem que ter já na sua mente, já no seu coração. Você já tem que agir desde o começo, assim, desde o berço, assim, beleza? Então, assim, se tu tem alguma dificuldade com isso, com os conceitos, cara, decore, porque aí tu vai passar na prova, beleza? Vamos lá. A deontologia militar é constituída pelo elenco de valores e deveres éticos traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão militar atinja plenamente os ideais de realização e do bem comum através da preservação da ordem pública. Beleza? Aplicada aos militares estaduais, independentemente de posto de graduação, a deontologia reúne valores úteis e lógicos e valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão militar a nível de missão. O que isso quer dizer, senhores? A deontologia, elas são valores militares. É tudo que está aqui, ó. São valores que o militar tem que fazer, respeitar, a fim de garantir um nível elevado na sua moral de atuação, beleza? A sua forma de atuação. A polícia militar, ela tem que ter um nível superior de atuação, beleza? Porque você, policial militar, você vai trabalhar com a margem da sociedade. Não você sendo o marginalizado. Porém, você sempre vai atuar com pessoas à margem da sociedade, beleza? Pessoas que não têm que não têm a moral ou até mesmo a capacidade de conviver em sociedade. A pessoa que acha que pegar um 38 e enfiar na cara de um trabalhador e dar um tiro nela é normal. E isso é uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de conviver em sociedade. E você como policial militar, vai ter que atuar, vai ter que atuar com pessoas assim. E você tem que garantir os direitos dessas pessoas, por mais que elas sejam marginalizadas, beleza? Você não tem você não é o juiz, você não é carrasco, você não é nada. Você é um policial militar que vai garantir os direitos e deveres e principalmente a legislação atual, beleza? Então, assim, a deontologia, ela ajuda você a entender quais valores que a sociedade cobra de nós a fim de garantir com que nós voltamos para casa, entendeu? Vamos lá. E quais são os valores que determinam a deontologia? E, cara, é tudo muito óbvio, entendeu? Então, assim, ler isso aqui é importante, sim. Agora, se você ler isso aqui e discordar de alguma coisa, cara, reveja os conceitos. Reveja os conceitos, beleza? Porque se você discordar de algo disso aqui, você achar que é exagerado, ou achar que é de menos, ou achar que isso aqui tá errado, cara, talvez não seja talvez isso aqui não seja a profissão que você deseja, beleza? Então, assim, vamos ler com calma aqui para você entender e você verá que é muito óbvio, é muito normal. Você já deve ter essa mentalidade desde criança, sabe? Então vamos lá. Quais são os valores militares determinantes? Vamos lá. O respeito aos direitos humanos, especialmente a liberdade, a igualdade, a segurança, a vida, a integridade física e a propriedade. Normal. A moralidade pública, caracterizada pela honestidade e propriedade, tanto nas atividades administrativas quanto nas atividades operacionais. A responsabilidade pública, evidenciada pelo profissionalismo, pelo exercício da profissão, com entusiasmo e perfeição, na busca constante de resultados. A todas as ações que tem que ter uma vírgula. Todas as ações devem ser alicerçadas em valores éticos, morais e no ordenamento jurídico da nação. Lealdade, manifestada pela fidelidade aos compromissos para com a pátria, polícias militares, corpos militares, pela confiabilidade dos superiores, pares e subordinados, mas principalmente lealdade com a população, que através de seus impostos pagam salários policiais militares e bombeiros militares. Beleza? Você tem que ser leal à população. Se a população te pede ajuda, você vai ajudar. Se a população pede que você ajude ela, você vai ajudar. Beleza? É isso. Hierarquia, traduzida no respeito e valorização dos postos e graduações. Cara, se você é soldado, você tem que respeitar o cabo, tem que respeitar o sargento, você deve respeitar. Não é que não é questão de, talvez eu vá respeitar aquela pessoa lá ou não. Você deve respeitar, beleza?
Disciplina, significando o exato cumprimento do dever essencial à preservação da ordem pública. Patriotismo, revelado no amor e dedicação à pátria. Civismo, através do culto aos símbolos e tradições da pátria, das polícias militares e do corpo de bombeiros militares, além da dedicação ao interesse público. Constância, como firmeza em ânimo e fé nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares. Espírito de corpo, orgulhando-se de suas instituições mediante identificação legítima entre seus componentes. Honra, como busca legítima do reconhecimento e consideração, tanto interna quanto externamente, aos polícias militares e corpos de bombeiros militares. Dignidade, respeitando a si próprio e aos semelhantes indistintivamente. Beleza? Você não tem que respeitar todo mundo, não tem isso. Coragem, demonstrando destemor ante o perigo e devotando-se à proteção das pessoas, do patrimônio e ao meio ambiente. Beleza? Isso aqui são valores da deontologia militar. Beleza? Não tem muito bizu. É você ler, entender, absorver para você, para sua vida se você não conhecia, e assim seguir em frente. Beleza? Os deveres éticos emanados dos valores militares que conduzem a atividade profissional sob signo de retidão moral são os seguintes. Então aqui, senhores, vocês viram os valores militares, vocês viram os conceitos de honra, sentimento, pundonor e decoro da classe, vocês viram o conceito de deontologia, e vocês vão ver agora os deveres éticos, beleza? Não confunda com bunda, beleza? Por quê? Isso vai cair na sua prova. Você tem que saber diferenciar o que é um dever ético do valor militar, da deontologia militar, do decoro da classe, do pundonor, do sentimento e da honra, beleza? Isso aqui vai cair na sua prova com toda certeza. É só você ler e decorar, ler e decorar. Qual que é o bizu? Um bizu agora é bizu mesmo, não é nem bizu de sentar a bunda na cadeira e ler. Cara, decore dever militar e os valores militares e os conceitos de honra, sentimento, pundonor e decoro. O que não for isso e você vê que tá moralmente correto, é dever ético. Beleza? Assim, senhor, porque não tem muito para onde você fugir. Dever ético aqui, senhores, tem 30 e poucos incisos aqui, ó. 27. 5, 6, 7. E, não, tem bem mais. Tem 30, 40. 40 incisos. Então, assim, é muito mais fácil você ler, você entender o que não é os outros deveres, o valor militar, os conceitos de ideologia, o conceito de decoro, pundonor, sentimento e honra, do que você ler, ou você entender, você ler os deveres éticos, beleza? Assim, no mundo ideal você vai ler tudo e vai entender tudo? Sim. Na prática a gente sabe que não é assim, né, cara? Você tem uma porrada de matéria para você aprender aí. Então, assim, se te sobrar um tempo, leia e entenda, beleza? Vamos lá. Quais são os deveres éticos? Cultuar e zelar pela inviolabilidade dos símbolos e tradições da pátria, dos estados, da polícia militar e comunidades militares. O que isso quer dizer? Inviolabilidade. Tu vai ver lá um protesto, independente político. Vai ver um protesto. A pessoa tá denegrindo os símbolos tradicionais da pátria. Vai lá, ele pegou a bandeira do Brasil e tacar fogo. Você não vai deixar isso acontecer. Ela pegou lá o símbolo ela pegou uma bandeira lá do estado do Paraná e começou a pichar de rosa. Cara, pichar, a palavra está errada, não pode, beleza? Ele começou a depredar uma estátua na região central aqui de Curitiba, que você está patrulhando. Você não vai deixar isso acontecer, beleza? Porque é dano ao patrimônio público e a outra porque, principalmente por ser dever ético seu, você não pode. Os símbolos tradicionais da pátria, do Estado e das polícias militares, eles são invioláveis. Então você não vai deixar isso acontecer, não vai deixar isso acontecendo na tua frente, beleza? Até porque se você deixar, punido você será, beleza? Cumprir os deveres de cidadão. Agir com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua condição de autoridade pública para a prática de arbitrariedades, beleza? Nada que é arbitrário, você apenas vai fazer o que está conforme a lei. Respeitar a integridade física, moral e psíquica das pessoas abordadas ou que estiverem sob custódia, assim como dos condenados ou de quem seja objeto de incriminação. Exercer a função pública com honestidade, não aceitando vantagem devida de qualquer espécie, sendo incorruptível,
como também se opor rigorosamente a todos os atos dessa natureza. Você não vai ver e nem fazer atos de corrupção, beleza? E se você vê, você vai comunicar. Preservar a natureza e o meio ambiente. Servir a comunidade, procurando no exercício da suprema missão de preservar a ordem pública, promover sempre o bem-estar comum. Cumprir e fazer cumprir a Constituição, as leis e as ordens legais de autoridades competentes, exercendo sua atividade profissional com responsabilidade, incutindo também o senso de responsabilidade nos seus subordinados, sempre desempenhando sua missão de forma correta e na busca de resultados positivos. Zelar pelo bom nome da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e de seus componentes, aceitando seus valores e cumprindo com os seus deveres éticos, nunca denegrindo ou desgastando sua imagem. Zelar pela correta apresentação dos uniformes, devendo os mesmos estarem sempre impecáveis. Beleza? Jamais apresentar-se em público ou em qualquer outro lugar em estado de embriaguez alcoólica ou sob efeito de substâncias químicas ou entorpecentes. Estado de embriaguez alcoólica, isso aqui também quer dizer o quê? Ressaca. Você não pode entrar em serviço de ressaca, beleza? Porque punido você será. Atuar, não é só ressaca no caso, né? Tipo assim, também, deixa bem claro, também inclui a ressaca, também inclui a ressaca. Claro, se você prestar bêbado, cara, você vai ser preso na hora. Agora, se você também estiver de ressaca, talvez você tenha uma punição menor, mas você também vai ser punido, beleza? Atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos interesses particulares. Atuar de forma disciplinada e disciplinadora, respeitando os superiores e preocupando-se com a integridade física, moral e psíquica dos subordinados, envidando esforços para bem encaminhar a solução dos problemas apresentados. Ser justo na apreciação de atos e méritos dos subordinados. Dedicar-se em tempo integral e exclusivamente ao serviço do policial militar, buscando com todas as energias o êxito do serviço e o aperfeiçoamento profissional e moral. Beleza? Estar sempre preparado para as missões que venha desempenhar, entendendo que a atividade profissional não se deve se misturar com problemas particulares. Cara, isso aqui é pra vida, tá? Me fala qual serviço que você pode chegar lá no trabalho e falar assim: ô chefe, porra, tô mal aqui porque, sei lá, meu gato me bateu. Cara, foda-se, tem que fazer o serviço, tá ligado? Exercer as funções com integridade e equilíbrio, seguindo os princípios que regem a instituição pública, não sujeitando o cumprimento do dever às influências indevidas. Abster-se, quando no serviço ativo, de buscar apoio ou de usar influência de políticos. Ah, tá. Pessoas importantes ou autoridades estranhas da corporação, para a obtenção de facilidades pessoais ou para esquivar-se ao cumprimento da ordem ou obrigações impostas, em razão do serviço, de interesse institucional ou circunstâncias que se encontram. Por exemplo, você se formou lá no CFP, porém você caiu lá no 11º Batalhão, que fica, acho que lá na região de Londrina. Só que você queria trabalhar, sei lá, no 20º Batalhão. Aí você vai lá falar com o deputado fulano de tal para ele te puxar pro mesmo batalhão. Cara, isso não existe. 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 Beleza? Procurar manter boas relações com outras categorias profissionais, conhecendo e respeitando os limites de competência, mas elevando o conceito dos padrões de sua própria profissão, sendo cioso de sua competência e autoridade. Beleza? Por exemplo, você tem que ter boa relação com os Charlie, com os guarda municipal, com os policiais federais, com os policiais rodoviários federais, beleza? Com o Ministério Público, com os tribunais de justiça, beleza? Cara, não crie inimizade com ninguém, cara. É bizu, é bizu. Ser fiel na vida militar, cumprindo os compromissos com a pátria, com o Estado, com sua instituição e com os superiores hierárquicos, bem como na vida familiar. Manter ânimo forte e fé nas polícias militares,
mesmo diante das maiores dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las, beleza? Manterem um ambiente de harmonia e camaradagem na vida militar, evitando comentários desairosos sobre os componentes da corporação, ainda que na reserva ou reformados, solidarizando-se nas dificuldades que possam ser minimizadas com sua ajuda ou intervenção. Então, assim, cara, você viu aquele cara que é meio Judas, que é meio jegue, você não vai ficar falando mal do cara. Você vai até ajudar ele se for necessário. Mas, assim, nada. Ah, foda-se, não vale a pena ficar falando sobre isso aqui. Não pleitear para si cargo ou função que esteja sendo exercido por outro militar, beleza? Não é porque o cara é um, sei lá, por exemplo, um exemplo. Tem lá um cabo que é sargenteante. E tem uma escala boa, tem uma escala, sei lá, tipo das. A escala do cara é das 8 às 18, todo dia. Aí você é um cabo que trabalha na RP, que é 12h24, 12h36. Tu não vai ficar lá falando com o comando, lá com o capitão, pô, cabo, me troca lá com o cabo tal, o cabo sargenteante, eu quero ficar nesse horário aqui, blá 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 blá. Isso aqui é pleitear para si, cargo ou função, ter sendo exercido por outro militar, cara. Não tem visu, não pode fazer isso, beleza? Proceder sempre de maneira ilibada na vida pública e particular. Conduzir-se de modo que não seja subserviente e nem venha ferir os princípios a respeito do decoro do militar, ainda que na inatividade, beleza? Mesmo que você esteja na reserva, você tem que fazer suas coisas certinho, beleza? Abster-se do uso do posto de graduação ou de cargo para obter facilidade pessoal, de qualquer maneira, de pessoal de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros, beleza? Abster-se ainda que na atividade do uso das designações hierárquicas em partido político, atividade comercial e industrial, pronunciamento público a respeito do político que influencia o ambiente militar, exercício do cargo ou função em natureza civil. Cara, assim, estamos no Brasil, né? Mas assim, você nunca viu lá um santinho de político lá com o nome Cabo Beltrano, vereador. Nunca viu isso, né, cara? Nunca viu isso acontecer, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Garantir assistência moral e material à família, assim como saldar rigorosamente em dia os compromissos financeiros assumidos. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Exercer a profissão sem alegar restrições de ordem religiosa, política, racial ou social. Observar as normas de educação, sendo discreto nos gestos, nas atitudes e na linguagem escrita e falada. Manter-se constantemente cuidadoso com sua orientação pessoal e postura pessoal, sabendo que a elegância de porte e de espírito revelam o cavalheiro ou a dama que todo militar saudável deve se representar em público e na vida particular. Evitar publicidade visando a própria promoção pessoal. Não abusar dos meios e dos bens públicos postos à sua disposição, nem distribuídos em quem quer que seja, em detrimento dos fins da administração pública, coibindo ainda a transferência de tecnologia própria das funções militares. Beleza? Você não vai usar seus sistemas de investigação para você usar o seu parceirinho lá que é corretor de imóveis, entendeu? Atuar com eficiência e probidade, zelando pela economia e conservação dos bens públicos cuja utilização lhe for confiada. Proteger as pessoas e o patrimônio e o meio ambiente com abnegação, coragem e destemor, porém com técnica, equilíbrio e prudência, arriscando, se necessário, a própria vida. Atuar sempre respeitando os impedimentos legais, mesmo não estando de serviço, para preservar a ordem pública ou prestar socorro, desde que não exista naquele momento no local força de serviço suficiente. Faça o melhor que você tem nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer o melhor ainda, já dizia Cortella. Manter sigilo de assuntos de natureza confidencial, de que venha a ter ciência e razão da atividade profissional, exceto para satisfazer o interesse de justiça e da disciplina militar. Beleza? Então, assim, você mantém sigilo o máximo possível. A não ser que venha o HJD e fale assim, ó, ô Alves, me vê um bisu lá que você sabe lá, que eu sei que é sigiloso. Aí você entrega. A SJD, pra quem não sabe, a SJD é a Seção de Justiça e Disciplina. Entendeu? Então é bom você bisurar isso aí. Fechou? Vamos lá. Peraí. Foi.
Eita, porra, cagou o pau aqui. Vamos lá. Melhorou. Eita, agora foi. Pausei aqui. Exercer todos os atos de serviço com presteza e pontualidade, desenvolvendo o hábito de estar na hora certa e no local determinado e no momento certo para exercer sua habilidade. Basicamente isso aqui, ó. Ato de serviço, você fala, ato de serviço fala, ó, tem que estar lá no BPM tal ao meio-dia. Você tem que estar lá às 11h30, pô. É padrão. Ah, tem que estar lá no BPM tal 13 horas. Tem que estar lá meio-dia e meia. Beleza? Ser disciplinado e disciplinador, observando direitos e deveres cabendo superiores à constante fixação e aplicação das sanções cabíveis, respeitando o direito de ampla defesa. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 1º. A dedicação integral exclusiva ao serviço militar, que está no inciso 10 desse artigo, obriga o militar estadual, independente de quadro, no caso oficiais ou praças, qualificação, especialização, atividade técnica, sexo ou nível hierárquico, ao cumprimento de jornada de trabalho, que compreende serviço de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública ou de bombeiro, instrução, ações, operações, exercício de adestramento, revistas, formaturas, paradas, diligência, patrulhamento, expedientes, serviços de escalas, normais, extraordinárias ou especiais, ou e outros encargos estabelecidos pelos respectivos chefe ou comandante por período e turnos variáveis e subordinados apenas aos interesses do dever e da missão militar. Isso quer dizer, você vai fazer o que for preciso fazer com exclusividade, beleza? O que você faz fora do serviço militar tem que ser tudo a parte da da vida militar. A vida militar que vai regrar a sua vida a partir de então, beleza? Então, por exemplo, vai ter um reforço de policiamento de proximidade. Quem vai fazer esse reforço? Você. Mas naquele horário lá eu tinha um jogo para fazer. Eu sou auxiliar eu sou auxiliar de arbitragem lá e eu marquei um compromisso lá mês passado. Pulou. Vai ter que deixar esse jogo aí para outro dia e é isso, perdeu. Beleza? Além das condições fixadas no parágrafo anterior, o militar estadual está sujeito às exigências das situações extraordinárias, decorrente de ordem de sobreaviso, de prontidão e de marcha. Ao militar estadual ativa, é verdade de atividade de segurança privada. Beleza? Fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais e serviços de qualquer natureza ou nela exercer função de emprego remunerado, exceto como acionista, cotista, em sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, beleza? Então você não pode ser proprietário, exercer qualquer atividade de segurança privada, no caso, segurança de balada, segurança de farmácia, segurança de mercado, segurança estrito senso, e também não pode fazer parte de firmas comerciais. Sei lá, você ser. Como eu posso dizer? Você ser você ter uma hamburgueria e você ser o cozinheiro. Você ter uma hamburgueria e você ser o caixa. Você ter uma hamburgueria e você ser o motoboy. Entendeu? Você não pode fazer, beleza? Você tem que fazer você só pode ser acionista ou cotista. Aqueles investidores anjos que o pessoal fala, né? Os militares estaduais em atividade podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no parágrafo anterior. Beleza? São proibidas os militares estaduais na ativa qualquer manifestação individual ou coletiva sobre atos superiores, de caráter reivindicatório, de cunho político partidário e sobre assuntos de natureza militar de caráter sigiloso, sujeitando-se às demonstrações internas de boa e sã camaradagem e aos preceitos expressos no regulamento disciplinar. O que isso quer dizer, senhor? Você não pode falar dos seus superiores, você não pode falar sobre o seu salário, digamos assim, você não pode falar sobre política, você não pode falar sobre a natureza, ações de polícia de caráter sigilosos, beleza? Não pode, porra, não pode, só não pode. Por que tu acha que teve polícia que foi excluído aí, que era conhecido? Que, a polícia me excluiu porque eu sou perseguido. Não é porque o cara é perseguido, porque o cara fez isso aqui, cara. É proibido você falar sobre qualquer assunto que tá no parágrafo 5º ali. E o cara me pega e fala isso. Aí o cara não me ajuda, né, porra? Não me ajuda. Vamos lá. Observados os preceitos de ética militar, os valores militares sobre manifestações essenciais, é assegurado ao militar estadual inativo e aos agregados para concorrer em cargos eletivos ou o direito de participação no meio civil, em atividades político-partidárias e em manifestações sobre qualquer assunto, excetuando de natureza militar de caráter sigiloso. Padrão.
Cara, se você é um sargento sargento da reserva, ou então pegou a licença eletiva, aí você pode fazer o que você quiser, beleza? Só que depois disso você tem que voltar ou não. A prescrição do parágrafo anterior não se aplica aos militares estaduais inativos quando na situação de mobilizados ou convocados para o processo administrativo. Então, se você está na reserva e você volta para a ativa por qualquer situação, você volta a ter os valores as regras do serviço ativo, beleza? As proibições ali. É vedada a utilização de componentes das polícias militares em órgãos civis, públicos ou privados, sob pena de responsabilidade de quem os permitir, ressalvar as situações previstas expressamente em lei ou regulamentos. Por exemplo, a instituição civil, a Polícia Civil, é um órgão civil. Porém, lá na central de flagrantes, tem um policial militar lá, que fica lá na base, a fim de auxiliar outros policiais militares na confecção do boletim de flagrante. Então, assim, isso aí é uma coisa à parte, está autorizado e a pessoa tem todo um regramento para pertencer daquela área ali. Beleza? Agora foi. Então, assim, senhores, tu não pode, tipo, sei lá, o prefeito da cidade, sei lá, prefeito de Castro, porque é uma pessoa que está na minha mente, nada a ver. Veio de Castro e falou assim: ô polícia, vem cá fazer segurança aqui na minha prefeitura. Não é assim que funciona, né, cara? Tem que ter regulamentos e uma lei que expresse a utilização da força policial assim. Senão, não. É verdade também aos militares estaduais da ativa o comparecimento e a participação fardado em qualquer manifestação política partidária, exceto quando em serviço. Uma coisa é você cair lá na manifestação do PT porque caiu a corrente de participação sossego. Agora, uma coisa, tu não pode participar, sei lá, ir lá no palanque do carro da PL, ir lá num comício do partido PL. Tipo assim, não pode, tá ligado? Ao militar estadual é proibido o exercício cumulativo de cargos e empregos públicos ressalvados na Constituição, que é lá um de professor, mais um de professor, um de professor, mais um técnico científico e e um saúde com mais um de saúde. Beleza? Nós se enquadramos como professores também. Beleza? A gente só pode fazer função de professor. Beleza? Isso aí tem no STF. O STF entendeu que o policial militar ele só pode prestar a docência também. Ele não pode ir para o quadro de saúde. Ele não pode também ir para o técnico científico. Salvo engano, é professor, beleza? A gente chama de bico verde, né? O comandante-geral poderá determinar aos seus subordinados da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informe também sobre a origem de seus bens, que não haja razões que recomendem que haja, desde que haja, quando haja razões que recomendem sobre isso. Pô, como é que o policial militar lá, o praça, o soldado, que fala que ganha 6 mil reais por mês, que não tem uma estrutura financeira robusta, por questão familiar, por questão anteriores a serviços anteriores, me compra em 2 anos de serviço uma BMW X6. Uma BMW X6, uma Volvo XC60 e também um BID lá, aquele Dolphin. Cara, isso 3 carros no mês só. Porra, tem coisa que também não dá, né, cara? Cara, a gente sabe que nós, como concursados, nós temos uma condição financeira muito melhor comparada à iniciativa civil, à iniciativa privada. Porém, cara, não dá pra extrapolar também, né, cara? Pô, tem muita coisa que não bate, entendeu? A violação dos valores e deveres éticos dos militares estaduais constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme disposto na legislação específica, que é lá o regulamento disciplinar. É a obrigação de todo militar estadual fazer cumprir os deveres éticos. A violação dos preceitos será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem cometer. Então, por exemplo, o aluno soldado que cometeu um ato gravoso, ele vai ter uma pena menor que o subtenente
cometer o mesmo ato. Beleza? Havendo concurso de crime e transação disciplinar da mesma natureza, a apuração da responsabilidade criminal não sobrestará o procedimento disciplinar. O que isso quer dizer? Se tem um crime militar, a gente está falando de IPM, Inquérito Policial Militar. Se tem transação disciplinar, a gente está falando de FATD. Entendeu? FATD. A gente está falando de FATD. Formulário de apuração e transação disciplinar. Beleza? Então, assim, se você cometer um ato que é um crime e um ato com uma transição, eles vão correr de maneira igual, beleza? De maneira separada, digamos assim. A inobservância ou a falta de exação no cumprimento dos deveres especificados em legislação específica e regulamentos poderá acarretar na militar, estadual, responsabilidade de ordem civil, administrativa e criminal. Cara, isso aqui a gente já sabe, né? Que é a responsabilidade civil do Estado. Mas isso nada muda, é de boa. Você pode responder na área civil, no caso da área monetária, na área administrativa, na formulário de apuração de transação disciplinar e também na criminal, no IPM, beleza? A responsabilidade que está no parágrafo anterior, esse aqui, pela participação de mais de um militar, é solidária, respondendo cada um proporcionalmente pelos danos causados, beleza? Por exemplo, não vou desenhar uma viatura aqui. Vou fazer mais bonitinho assim. Vamos fazer aqui um cruzamento. Um cruzamento aqui. Aqui é cruzamento, tá, senhores? Cruzamento. V1 é a viatura. V2 é o carro. Há um abarroamento lateral, onde o carro estava certo e a viatura estava errada, beleza? O motorista da viatura bateu no carro, beleza? Aí o comando da viatura, quando ele desceu da viatura, ele multou o carro por furar o sinal vermelho. Tá tudo errado. O que vai acontecer? O motorista ele vai pagar, ele vai responder na ordem civil pelo dano causado na viatura e no carro terceiro, e o comando ele vai responder na área criminal por falsa comunicação de crime, beleza? Normal. Cabe à autoridade estadual a observância das prescrições contidas no Código de Conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei instituída pelas Organização das Nações Unidas e ratificada pelo governo brasileiro. Beleza? Isso é uma nova lei que a gente tem que fazer. Ao militar estadual, cabe o cumprimento da lei no âmbito de suas atribuições, servindo a comunidade e protegendo todas as pessoas contra atos ilegais, em conformidade com o elevado grau de responsabilidade que sua profissão requer. No cumprimento de seu dever, o militar estadual deve respeitar e proteger a dignidade humana, manter e apoiar os direitos fundamentais de todas as pessoas. Beleza? O militar somente será permitido ao militar estadual o emprego da força quando tal se figure estritamente necessária e na medida exigida no cumprimento de seu dever. A gente fala que é o uso seletivo da força, né? O uso seletivo da força. A gente só vai usar a força da maneira mais necessária possível, beleza? A gente não vai usar uma 12 para dispersar um digo que não está incomodando ninguém. Não tem porquê. Beleza? Nenhum militar estadual pode infringir ou instigar ou tolerar qualquer ato de tortura ou qualquer outra forma de tratamento cruel, desumano ou degradante, nem invocar ordens superiores ou circunstâncias excepcionais, tais como o estado de guerra ou uma ameaça à segurança nacional, instabilidade política ou interna e qualquer outra emergência, como justificativa para a tortura. Beleza? Ou tratamento cruel, desumano e degradante. Então, assim, tá bem claro, né, senhores, que tortura não, né? Eu acho que tá bem claro depois dessa, né? Se você não entendeu que você não pode torturar, errado você está. Beleza? Vamos lá. Os militares estaduais devem assegurar a proteção da saúde das pessoas que estiverem sob sua guarda. Cara, não tem cagada maior que você ir lá na cidade de flagrantes, você entregar o preso e o Charlie falar, porra, ele tá machucado, né, polícia? Vou comunicar isso aqui. Dá um gelo na espinha. Vamos lá. Deve o militar estadual respeitar a capacidade e as limitações individuais de todo cidadão, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social e qualquer outra forma de discriminação.
O Código Disciplinar da Polícia Militar e Bombeiro Militar deve refletir o seu conteúdo nas normas de conduta e os preceitos estabelecidos nesse regulamento. É boa. Os princípios de deontologia militar, direitos humanos e cidadania tratados nesse regulamento e que integram historicamente atividades de polícia militares e bombeiros militares deverão cada vez mais ser incrementados na formação, adaptação e aperfeiçoamento dos militares estaduais. Por exemplo, os senhores irão para o CFP. Lá vocês vão ter a matéria de deontologia militar. Deontologia militar. Lá no CAS, no CAS, no curso avançado de sargentos, vai ter também matéria de deontologia militar. Normal. No curso do CFO, no curso de formação de oficiais, vai ter 3 matérias de deontologia militar. Por que 3? Porque deontologia. Por quê? Porque são 3 anos de CFP, de CFO. No curso de oficial superior, não sei se é qual, mas é o CS lá, né? Sabe, no curso tá, tem um curso de formação de oficiais superiores lá, que os caras que são major fazem pra sair de coronel. Tem também deontologia militar. Beleza? Então é isso. Então, senhores, o conteúdo que tá aqui é esse, no caso, né? Vamos cair para as questõezinhas já pra gente fixar o conteúdo da prova aí, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Segundo o Regulamento de Ética Profissional, os militares estaduais do Paraná, qual os seguintes elementos não entrega os princípios que norteiam a conduta militar? Fiel ao cumprimento à lei, obediência irrestrita às ordens de qualquer autoridade, cumprimento dos princípios norteadores dos direitos humanos, cumprimento dos demais princípios que norteiam a vida da sociedade, cumprimento das ordens das autoridades constituídas. Você tem que obedecer de forma irrestrita a ordem de qualquer autoridade? Não, né, jovem? Isso aqui não tem nada a ver com o princípio de conduta, beleza? Então, bravo é o gabarito. Vamos lá. O sentimento de dignidade própria, buscando o militar estadual ilustrar e dignificar a corporação através da beleza, retidão moral, que se conduz, resultando em honestidade e decência, defendendo o regulamento como? Como que? É o sentimento de dignidade própria, buscando o militar estadual ilustrar. Ele quer ilustrar. O que ele quer ilustrar, caralho? Buguei aqui. Ele quer ilustrar e dignificar a corporação através da beleza e retidão moral. Beleza? Sentimento de dignidade. Sentimento de dignidade. Vamos lá. Sentimento de dignidade, ele tem muito a ver com sentimento, ou ele é sentimento de dever militar, ou ele é pundonor militar. Beleza? Pundonor militar. Tem que ver com coisas internas, entendeu? Sentimento de dever militar, consiste no envolvimento, blá blá blá. E o pundonor é o quê? É o sentimento, é o que tá aqui. Esse é o conceito de pundonor militar. Beleza? Charlie é o gabarito. 3. A deontologia militar, aplicada aos militares estaduais do Paraná, é constituída por um conjunto de elementos que visam elevar a profissão a nível de missão. Qual das alternativas é melhor que descreve a natureza desses elementos? Tá. A deontologia militar, aplicada aos militares estaduais do Paraná, é constituída por um conjunto de elementos que visam elevar a profissão militar a nível de missão. Certo? Certo. Isso aqui é forma afirmativa. Então aqui está certo. Qual das alternativas abaixo melhor descreve a natureza desses elementos? Normas estritamente legais e técnicas para a atuação operacional? Valores e deveres éticos traduzidos como norma de conduta? Regulamentos internos que disciplinam a hierarquia e disciplina? Princípios filosóficos abstratos sem aplicação prática e direta? Meu balai. Orientações gerais sobre o trato com a comunidade? Cara, não. 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 Já eliminei. Regulamentos internos que disciplinam a hierarquia e disciplina? Tá. Qual das alternativas abaixo descreve melhor a natureza desses elementos? O quê? Da deontologia militar, né? Então não tem nada a ver com normas, não tem nada a ver com técnica. Cara, deontologia militar tem nada a ver com técnica, tem a ver com moral, beleza? Também não tem nada a ver com isso aqui. Aqui, ó, valores éticos traduzidos em normas de conduta, beleza? Porque vai pegar a ética, a moral da pessoa e vai traduzir em normas de conduta. Bravo, gabarito, beleza? Vamos lá. Dentre os valores militares determinantes da moral militar estadual do Paraná, conforme o regulamento, assinar a alternativa que não representa um dos valores. Beleza? Qual desses elementos aqui, das alternativas aqui, não representa os valores, um valor militar?
Vamos lá. Respeito de direitos humanos? Tá certo. Moralidade pública? Tá certo. Lealdade à pátria e corporação? Tá certo. Subordinação inquestionável? Disciplineira aqui tá certo. Delta é o gabarito. Tá vendo que não tem que apesar de ter deles terem apesar de haver um comando de questão muito complicado, ela não é tão difícil assim? Porque, cara, você mata com o coração isso aqui. Você mata com o coração. Vamos lá. 5 e última. Vamos terminar aqui. De acordo com o regulamento da ética profissional, qual das condutas abaixo figura um dever ético do militar estadual? Vamos lá. Quais figuras abaixo é um dever ético? Então, apresentar-se publicamente sobre efeitos de substância química do paciente, desde que fora de ser. Nossa, nada a ver. Puta que pariu. Utilizar posto para obter facilidade. Já esquece isso aqui. Manifestar-se publicamente em assuntos militares sigilosos. Puta que pariu, pior ainda. Agir com isenção, equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua condição de autoridade para arbitrariedades. Ou pleitear cargo de para outro militar. Puta que pariu, né? Delta gabarito. Eu até dei o exemplo do N. Beleza? No mais, senhores, é isso. É isso mesmo. Terminamos aqui toda a parte teórica com algumas questõezinhas ali da. Nossa, meu como aqui tá me zoando. Mas foda-se, vamos seguir aqui, não vou travar não. Terminamos toda a parte teórica aqui das aulas aqui com isso aqui. Encerramos toda a parte de legislação institucional da Polícia Militar. Isso aí vai dar o quê? Umas 3, 4 questões aí na sua prova. Então, creio que de forma gratuita aí seja bom o suficiente. Qualquer dúvida, qualquer acionamento, qualquer questionamento, pode mencionar aqui nos comentários. Eu estou aqui à disposição para vocês, quero ajudá-los sempre, beleza? Lembrando que segunda, terça e quarta-feira nós teremos vídeos de questões. Vou fazer videozinho só de questão. Questão, para a gente montar tudo isso aqui, beleza? Então, aqui foi a parte teórica. Em breve, os próximos vídeos serão de resolução de questões, beleza? No mais, senhores, é isso. Tamo junto, valeu, falou. Até mais.